unidos por um projeto de país. O Brasil tem um histórico de uma política polarizada e radicalizada, e as eleições de 2018 foi um marco desse reflexo. E cabe a nós, principalmente progressistas de centro-esquerda e os do campo de centro-direita, uma dura e analisada reflexão sobre tal situação. O resultado do primeiro turno mostrou muito bem a ideia de ou somos nós ou são eles. E no segundo turno, continuou essa linha de pensamento, mas algo maior marcou essa fase que para muitos passam a despercebido, que foi a quantidade de votos nulos, votos brancos e abstenções. Isso acontece principalmente por apoiadores do atual governo que acham que eles são a maioria. De certa forma são sim, quando pensa na divisão dos representantes/partidos, que as pessoas apoiam, mas totalmente não. Quem apoia ou não o governo. Sim, a nossa humanidade é marcada por essa divisão de linha de pensamento, esquerda e direita, desde aos extremos ao centro. Que para mim, o segundo, centro-esquerda e centro-direita, centro também, mas esse tende a se influenciar mais para um lado, dando quase no mesmo, é o que mais se aproxima de uma democracia, já que somos marcados por profundas diferenças. Mas a questão é que em países como o nosso, as pessoas, em vez de discutir o projeto de país, o que se faz é se atacar, um lado contra o outro. É um atraso total. Essa situação, já que no final estamos no mesmo barco, e as minorias, sejam em representatividade ou quantidade, nem se fala. Não, pessoas de direita, as pessoas de esquerda não são suas inimigas. Não, pessoas de esquerda, as pessoas de direita não são suas inimigas. Não, pessoas de direita, a esquerda não se resume a defender o PT, Lula e o socialismo/comunismo. Não, pessoas de esquerda, a direita não se resume a defender Bolsonaro, ditadura militar e o fascismo/autoritarismo. O que acontece é que os campos mais ao centro em nosso país estão de certa forma apagados. Por que é tão difícil entender isso? Sim, há aqueles que defendem extremismos nas linhas de pensamento, mas aí rotular todos de um lado a uma certa imagem é pura ignorância. Até no meu ver, estou agora começando a entender mais essas questões de política. Além de que vivemos em um mundo muito dinâmico, e se rotular, porque sou de esquerda tenho que ser a favor disso, porque sou de direita tenho que ser contra aquilo, não tem fundamento. Claro, que é de se esperar certos posicionamentos de quem se define em um determinado campo político, mas definir tudo que a pessoa é contra ou a favor já é demais. Se eu dizer que todos os políticos são ladrões, estou sensato? Em uma democracia, é importante ter a situação e a oposição, mas como Marina costuma dizer, não uma situação cega que acata tudo, defende tudo e vê tudo perfeito, e uma oposição cega que é contra tudo, vê tudo imperfeito e descarta tudo. Porque imagina aí só um lado no poder, a grande possibilidade de ser um caos é na certa. Já estou farto de saber que moro em um país onde muitas pessoas ficam fazendo da política uma competição sanguinária, esquecendo que no final os políticos polarizados garantem poder. Alimentamos essa divisão e só tomamos no centro. Sério, já deu brasileiros que agem dessa maneira. Ainda vem essa de quererem um salvador da pátria. Me poupe, esse dever é de todos, dando o máximo de si para construir um país melhor. Ou você também acha que um candidato vai fazer milagre e de uma hora para outra o nosso Brasil vai superar todos os problemas? Não existe salvadores da pátria. Nós juntos, respeitando as diferenças, que somos os protagonistas de tal tarefa. Marina, sem dúvidas, na minha opinião, é a mais preparada para ocupar a presidência, mas há vários fatores que fazem dessa concretização uma utopia, que pode ser alcançada, mas não deixa de ser uma utopia. Entre eles, a imagem desgastada junto com uma enxurrada de fake news, que para muitos já passou a ser verdades absolutas. E desconstruir tudo isso vai demorar um tempinho, temos que desconstruir sim, mas no momento é o tempo, é o que não temos. E um intelecto à frente que o povo brasileiro comum não consegue entender, se identificar. Como muitos de nós marineiros costumamos dizer, o Brasil não a merece. Eu acho que nós marineiros tem que pensar além de só Marina, largar o osso. Olha os petistas com Lula. Por que não pensar em uma nova imagem da rede como Randolph Rodrigues
e Marina vinha vice, ou se melhor ocupar o Ministério do Meio Ambiente, ou para renovar outro campo, como a educação, a gente foca muito na presidência e esquece muito as questões do vice e possíveis ministros. A gente sabe a joia que é Marina, mas temos que contornar a situação, colocando pessoas com ideias próximas à Marina, por exemplo. Até uma aliança entre PDT e Rede, além de partidos com ideias próximas, com figuras novas, ou com Ciro ou com Marina já ajudava. No caso, com o resultado das últimas eleições presidenciais, Ciro viria como cabeça de chapa, ou dependendo formar uma equipe com imagens novas como chapa, como já ditas, Randolfo Rodrigues e outras do PDT, e Ciro como ministro da Economia e Marina do Meio Ambiente ou Educação. Ou a gente contorna a situação, ou a polarização radical de extremos vai continuar. Temos que pensar em uma união de representantes mais ao campo progressista, antes do jogo, para não ficar aquela loucura de Alcirina, quando não tinha muito mais o que fazer, e eu na pura inocência caí nessa onda. Tenho certeza que nós marineiros ficariam de certa forma contentes com Ciro na presidência, e da mesma forma o oposto. Então por que não unir logo? Sei do projeto de país que a Marina representa para nós, mas só pode ser executado com ela sendo presidente? Não pode ser vice-ministra? Ou só auxiliar de alguma maneira? Digo mesmo aos ciristas e demais. Eu convivo rodeado de petistas/lulistas, inclusive meu pai. E posso dizer uma coisa, o PT/Lula ainda tem muitos aliados. Para que tanta fragmentação de candidatos, se a gente sabe que praticamente é candidato A, B e terceira via? Marina, Ciro e demais são isso, terceira via. Aí fica um contra o outro, só fortalecendo os extremos. Tanto os mais progressistas, Marina, Ciro, etc., como os demais de centro-direita deveriam se unir. Além do candidato A e B, ter o candidato, ou melhor, a chapa progressista, assim como o candidato /chapa do campo centro-direita. Para mim, essa fragmentação de candidatos em parte é boa, porque temos mais opções em votar em um candidato que mais nos identificamos, mas por outro lado, dá forças para os representantes da polarização, dividindo o restante dos votos. Por que não haver um candidato de cada segmento, um de esquerda, um de centro-esquerda, um de centro, um de centro-direita e um de direita, ou até, caso precise, uma união de esquerda, outra de direita, ou até entre centro-esquerda e centro-direita, vai saber. Mais uns 4 a 5 candidatos já está de bom tamanho. Assim, os partidos com ideias próximas se unem, mas não deixam de ter seus ideais à parte. Eu não entendo quase nada de política, mas o que vejo é isso, desunião da terceira via, que costuma ser imagens mais progressistas. Olha a Marina em 2010 e 2014 e Ciro em 2018. Você vê Ciro e Marina e não vê rivalidade, vê uma amizade e uma aproximação progressista. Assim em partes dos partidos que os mesmos pertencem. Não lembro qual, mas teve um debate dos candidatos a vice-presidente em 2018 em que não tinha nem do PT e nem do PSL. E foi assim, um diálogo maravilhoso. Aí era todos falando que era o caminho entre os extremos, mais união que era bom. Enfim, ou analisamos mais essas questões, ou a terceira via vai continuar sendo disputada entre vários, e só dá força para os extremos. Foi muito complicado para mim ficar mais preparada, Marina, e o segundo Ciro por conta de quem tinha mais chance. Eu votei Marina com a consciência limpa quanto ao resultado final. Aí veio o segundo turno entre os extremos, aí quase enlouqueço e sinceramente acabei votando em branco. Ou era isso ou era em Haddad, mas sinceramente o PT e Cia de novo não dava, e um louco que está aí também não. Votei em branco com consciência limpa. Ambos, para mim no final, eram farinha do mesmo saco. Não tinha projeto de país e sim de poder. O PT sabia o risco que corria e não quis largar o poder e no final deu no que deu. Poderia muito bem ter apoiado uma candidatura como a de Ciro/PDT, que tinha mais chance de agregar mais votos, seja de pessoas de esquerda como de direita, que não queria nem o PT, mais uma vez, e nem Bolsonaro. Quem sabe na próxima eleição, PT? Mas isso mostra só uma coisa, que a maioria dos partidos e seus representantes só quer se garantir no poder e projeto de país é deixado para depois. Por isso não curto muito a ideia de partidarismo. Nós chegamos a uma situação extrema, e repito mais uma vez, Marina de cá, Ciro e outros do campo de lá, é dividir votos para a terceira via e fortalecer os extremos. E assim levar o país mais ao fundo do poço ainda. Afinal, a polarização não vai se enfraquecer de uma hora para outra. Precisamos de uma chapa, de uma imagem, de um candidato, de uma mobilização que mostre que existe algo além
de lado A e B, algo que fique na história, uma união que tinha um projeto de país como base e não garantir poder para si e seu partido. Eu acho que falta isso. A gente pensar em algo maior que intimide os extremos. Se eles podem, por que nós da terceira via progressista ou união de vários segmentos pelo Brasil não podemos? Sei que precisamos de pilares que a Marina defende. Um Brasil economicamente próspero, politicamente democrático, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Para levar o Brasil para a frente. Mas estamos em um momento que não temos muito luxo para ficar em nossa zona de conforto. Quanto a um candidato, e há como aplicar esses pilares, pelo menos boa parte, por meio de outros candidatos. Mais uma vez, temos terceira via progressista que se unir. A maior parte do povo quer algo novo de verdade, e não o que temos aí. A mesma coisa como as eleições de 2018 não dá. Muitos estão cansados, eu mesmo estou. E você, o que acha de tudo isso?